Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no podcast Diário SA, criado por Clayton. Hoje a gente vai mergulhar fundo num relatório gerencial que saiu agora, de julho de 2025. É de um FII bem conhecido, né? O Rede Brasil Shoppings, código HGBS11. Isso aí, um fundo bastante acompanhado pelo mercado de shoppings. Exato. E a nossa fonte é o relatório oficial do fundo mesmo, quentinho. E ele vem assim cheio de informação, né? Desempenho dos shoppings, como está o portfólio, o cenário geral do setor no Brasil. Sim, é um material denso, mas muito rico para a gente entender o que está acontecendo. Pois é. E a missão aqui no Diário SA, como o pessoal já sabe, é justamente essa: pegar esse material todo, destrinchar, separar o que é mais importante, sabe? Trazer os insights que realmente valem a pena. Isso, para ajudar a entender não só a saúde desse fundo específico, o HGBS11, mas também as tendências do setor como um todo. Então, ok, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Vamos nessa. E é até curioso pensar, né? Como a nossa ida ao shopping talvez tenha mudado um pouco nos últimos anos, mas eles continuam sendo peças bem importantes na economia. Sem dúvida. E no mundo dos investimentos imobiliários, claro. O HGBS11 é um ótimo exemplo disso. Com certeza. Para começar, então, qual que é a proposta desse fundo, o HGBS11? Bom, o objetivo dele é bem claro: investir e explorar comercialmente participações em shopping centers. Certo. E não é qualquer shopping, né? Não. O foco são aqueles de médio para grande porte, tem um mínimo ali de 15 mil metros quadrados de ABL, a área bruta locável. Ah, a famosa ABL. Isso. E tem que estar em regiões de influência, com mais de 500 mil de habitantes. E um ponto fundamental: a gestão é ativa. Gestão ativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a rede, que é a gestora, não fica só sentada recebendo aluguel. Eles estão sempre buscando otimizar o portfólio, comprar, vender, melhorar os ativos, buscando gerar mais valor. Entendi. E olhando os números agora de julho de 2025, o que a gente tem de destaque? Bom, a cota patrimonial, que é aquele valor mais contábil, né, estava em R$ 21,57. Já a cota de mercado, o preço lá na bolsa, fechou o mês em R$ 18,60. Uma diferença aí. Sim. Isso dá um valor de mercado para o fundo todo de uns 2,4 bilhões. É grana, hein? É um fundo bem grande, sem dúvida. E tem quase 132 mil cotistas. Uma ABL própria de 245,4 mil metros quadrados. A gestora é a Head Investments, como você falou, e a taxa de administração e gestão é 0,60% ao ano, calculada sobre o valor de mercado. Uma taxa até que padrão para gestão ativa nesse setor. E é um fundo antigo, né? Começou lá em 2006. Tem até rating da S&P, BRA+, que é considerado bom. Esse rating BRA+, sinaliza uma qualidade de crédito percebida bem alta, baixo risco relativo, e essa diferença entre cota patrimonial e de mercado que você mencionou, 21,57 contra 18,60. Pois é. O que isso indica? Olha, pode ser várias coisas, né? O mercado pode estar vendo algum risco específico ou talvez não esteja reconhecendo todo o valor que a gestão acredita que os ativos têm. Ou simplesmente é o humor do mercado no momento, né? Oferta e demanda. Faz sentido. Mas a escala do HGBS11 é realmente um ponto forte. Valor alto, ABL enorme, muitos cotistas. Isso geralmente traz liquidez para a cota. E reforçando, é um fundo de renda focado em shoppings, mas com essa pegada de gestão ativa que a gente falou. Perfeito. Agora, saindo um pouco só do HGBS11 e olhando o cenário mais amplo, como é que está o mercado de shopping centers no Brasil como um todo? A Abracesse, que é a associação do setor, soltou dados de junho de 2025. As vendas nominais, ou seja, sem tirar a inflação, cresceram só 0,8% comparado com junho de 2024. Parece pouquinho, né? 0,8% nominal é quase nada. E fica pior quando a gente olha o número real, descontada a inflação. Que foi? Aí a Abracesse aponta uma retração real mesmo, de 4,4% nas vendas em junho. Nossa, quase 5% a menos em termos reais. Exato. E no acumulado do primeiro semestre de 2025, o crescimento nominal foi de 1,9%.
Ou seja, a história que esses números contam é meio preocupante, né? Com certeza, mostra o quê? Inflação comendo o poder de compra. Exatamente. A inflação continua sendo um peso. As pessoas podem até estar gastando um pouquinho mais em reais nominais, mas na prática estão levando menos coisas para casa, comprando menos serviços. É um desafio grande para os lojistas. E para os shoppings, claro. Por consequência, o gráfico que geralmente tem nesses relatórios ilustra bem essa história recente. Aquele tombo em 2020 com a pandemia, depois uma recuperação forte em 2021-22. Lembro bem. E agora em 2024, 2025, um ritmo de crescimento bem mais modesto, que mal consegue acompanhar a inflação. Entendi. E a ocupação dos espaços, a vacância, como está isso no mercado geral? A taxa de vacância é outro termômetro importante. A mediana no Brasil, segundo a Abrache, ficou em 4,7% em junho de 2025. Isso é bom? Ruim? É uma melhora leve em relação a maio, que foi 5,0%, mas está igual ao que fechou 2024. Então parece que deu uma estabilizada num patamar baixo, historicamente falando é baixo, mas sem grandes avanços recentes para diminuir mais. Certo. Estabilizou. E tem diferenças regionais, né? Sudeste com a menor vacância, 4,2%, Norte e Nordeste com a maior, 5,5%. Isso reflete um pouco as diferentes velocidades da economia pelo país. Esse é o cenário geral que o HGBS 11 está navegando. Ok, então, contexto geral, mercado meio de lado, vendas reais caindo, vacância estável mais baixa. Agora sim, vamos voltar para o HGBS 11. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como o portfólio específico do fundo se saiu nesse cenário? Em junho de 2025, comparando com junho de 2024, as vendas por metro quadrado deles subiram 6,0%. Chegaram a R$ 1.325 por metro quadrado. Opa, 6% nominal já é bem melhor que o 0,8% do mercado geral. Exato. E no acumulado do ano, de janeiro a junho, o crescimento foi ainda maior. Mais 10,5% em vendas por metro quadrado. Isso contrasta bastante com a média do setor, né? Muito. Enquanto o mercado geral, como a gente viu, teve retração real, o portfólio do HGBS 11 conseguiu crescer as vendas por metro quadrado acima da inflação. Isso é um sinal forte. Sugere o quê? Shoppings melhores? Localização? Mix de lojas? Provavelmente uma combinação. Pode ser que os shoppings deles estejam em regiões economicamente mais fortes, ou que o mix de lojas seja mais atrativo para o consumidor atual, mais resiliente. E a vacância do fundo? Como ficou? Em junho, fechou em 4,9% da ABL própria. Também baixo. Alinhado com a média do mercado até. Um pouquinho acima dos 4,8% de maio, mas bem melhor que os 6,1% que eles tinham em junho do ano passado, de 2024. Uma melhora anual significativa. E agora um NOI por metro quadrado, o resultado operacional líquido, né? Que é basicamente a receita, aluguel, etc., menos as despesas operacionais do shopping. O famoso NOI, o que realmente importa para o resultado do fundo. Esse deu um salto impressionante. Em junho, foi R$ 86 por metro quadrado. Isso é 13,4% a mais que em junho de 2024. Nossa, 13,4%? Bem acima dos 6% de crescimento das vendas no mesmo mês. Isso é muito positivo. No acumulado do ano, o NOI por metro quadrado cresceu 6,4%. Ah, e um detalhe importante do relatório. A partir de julho agora, os dados do Via Park Shopping, que foi uma aquisição recente via FII, vão começar a entrar nessa conta também. Certo. Mas esse crescimento do NOI M quadrado, especialmente o de junho, 13,4%, bem acima das vendas M quadrado de 6,0%, é um ponto que chama atenção e merece uma análise. Por quê? O que pode explicar isso? Pode indicar algumas coisas boas. Primeiro, uma gestão muito eficiente dos custos operacionais. Conseguiram segurar ou até reduzir despesas como segurança, limpeza, manutenção, mesmo com a inflação. Eficiência na veia. Ou, e talvez complementar, pode indicar um aumento relevante em outras fontes de receita do shopping que não vêm direto das vendas das lojas. Tipo o quê? Estacionamento, por exemplo, mídia dentro do mall, aluguel de quiosques temporários.
A receita de estacionamento, aliás, a gente vai ver que é bem importante para o HGBS 11. Entendi. E manter a vacância ali abaixo de 5% consistentemente. Ah, isso é fundamental. Vacância baixa significa receita mais previsível. É como ter um hotel de luxo quase sempre lotado. Traz uma segurança muito grande para o fluxo de caixa e, consequentemente, para o investidor. Olhando a tabela que eles mostram com desempenho shopping a shopping, dá para ver essa performance forte em vários deles, mas também tem uns que talvez precisem de mais atenção, né? Sim, essa análise individual é sempre rica. Tem destaques muito positivos, como você falou. O Floripa Shopping, por exemplo, vendas acumuladas no ano subindo mais de 50%. E o NOI mais de 20%. Impressionante. O Shopping Jaraguá, Araraquara também, vendas plus 19%, NOI plus 25% no ano. Mas, por outro lado, você vê ali, por exemplo, o Goiabeiras, que teve um NOI negativo em junho, especificamente. E o West Plaza, que teve uma quedinha no NOI acumulado do ano, uns 2,8% a menos. Mostra que, mesmo num portfólio bom, tem dinâmicas diferentes acontecendo em cada ativo. A gestão precisa ficar de olho nisso. Certo. Agora, ampliando um pouco a visão para os resultados do trimestre e do semestre fechados. Como foi o consolidado? No segundo trimestre de 2025, o 2T25, as vendas por metro quadrado foram R$ 4.037, uma alta de 12,8% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Forte também. E no semestre inteiro, o 1S25 deu R$ 7.603 por metro quadrado, mais 10,5% em relação ao primeiro semestre de 2024. O relatório até menciona o impacto positivo de datas como o Dia das Mães. Sim, sempre ajuda o segundo trimestre. E também o calendário da Páscoa, né? Que em 2025 caiu em abril, dando um gás nesse mês, enquanto em 2024 tinha sido em março. Exato. Esses efeitos de calendário e datas comemorativas são super importantes no varejo. A sazonalidade é clara. E o NOI por metro quadrado acompanhou essa alta. No segundo trimestre 25, ficou em R$ 243,55, que é 8,0% acima do 2T24. E no semestre todo, R$ 523,15, uma alta de 6,4% contra 1S24. Maio e junho, individualmente, tiveram altas bem fortes de NOI, acima de 13%, como a gente já comentou. Crescimento consistente aí no resultado operacional. E a vacância, como a gente também já falou, fechou o semestre estável em 4,9%, bem perto do mínimo histórico do fundo, que foi 4,7% em dezembro de 2024. O relatório diz que foi o menor nível desde 2016. Se a gente conecta isso tudo ao quadro geral, fica claro como o segundo trimestre costuma ser bom para o varejo por causa das datas. Mas o ponto que realmente me chama atenção nesses números semestrais é a receita de estacionamento. Ah, você ia comentar disso. Sim, ela cresceu quase 15% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024 e, segundo o relatório, representa mais ou menos 25% do NOI total do fundo. Um quarto do resultado vem de estacionamento. Uau! Exatamente. Isso mostra como é importante para o shopping diversificar as fontes de receita e além do aluguel da loja. Estacionamento, mídia, eventos, tudo isso soma. E a estabilidade da vacância em níveis tão baixos, mesmo com o cenário macro mais difícil, é um sinal de saúde. Mostra a qualidade dos ativos e provavelmente uma gestão comercial que está conseguindo segurar e atrair bons lojistas. Falando em lojistas, vamos olhar então os indicadores mais ligados a eles. Custo de ocupação e vendas nas mesmas lojas, o SSS. Fundamentais. No segundo trimestre de 2025, o custo de ocupação médio, que é o quanto o lojista gasta ali com aluguel, condomínio, fundo de promoção, tudo isso dividido pelo faturamento dele, ficou em 9,2%. Isso é bom ou ruim? Foi uma pequena queda. Caiu 0,3 ponto percentual comparado com o segundo trimestre de 2024. O aluguel mesmo ficou estável, comendo 5,2% das vendas do lojista. Mas o condomínio e o fundo de promoção caíram um pouquinho,
representando 4,1%. Essa redução no custo de ocupação, mesmo que seja pequena, 0,3 pp, é música para os ouvidos dos lojistas, né? Imagino que sim. Dá um alívio financeiro, deixa a operação ali dentro do shopping um pouco mais sustentável, é um indicador importante para medir a saúde dessa relação entre o shopping e seus inquilinos. Se esse custo sobe demais, o lojista começa a pensar 2 vezes se vale a pena continuar ali. Faz sentido. E as vendas nas mesmas lojas, o SSS, que compara só as lojas que já estavam abertas nos 2 períodos, né, para ver o crescimento orgânico. Exato, tira o efeito de loja nova ou que fechou. O resultado foi forte. SSS de mais 9,8% no segundo trimestre. Opa! Quase 10% de crescimento nas mesmas lojas é um número bem robusto, supera a inflação do período com folga. E quais segmentos puxaram mais? Roupas e calçados, plus 13,1% e alimentação, plus 12,0%. Segmentos importantes para o fluxo do shopping. Olhando por categorias mais específicas, teve café e lanches explodindo, mais 45,4%, claramente o efeito da Páscoa em abril aí. Cinema também subiu bem, plus 23,1%, e lojas de departamento, plus 21,7%. Um SSS forte assim mostra que as lojas que já estavam lá estão conseguindo vender mais. É um sinal de vitalidade do negócio dentro daqueles shoppings. O efeito Páscoa é óbvio em cafés e chocolaterias, mas o crescimento em vestuário, calçados, lojas de departamento sugere que a demanda continua aquecida em segmentos-chave. E quais shoppings tiveram o maior SSS? O relatório destaca o eFashion Outlet Novo Hamburgo, com mais 31,4%, mas aqui tem um asterisco gigante, né? A base de comparação de 2024 estava muito afetada pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Ah, bem lembrado. Então é um número inflado por essa questão. Mas depois vieram Floripa, plus 16,1%, Bauru, plus 15,8%, e Franca, plus 14,5%, mostrando força em diferentes perfis de shoppings do portfólio. Esse SSS alto, ele vem de mais volume de vendas ou é o lojista repassando o preço, a inflação? Ótima pergunta. O SSS mede a receita bruta, né? Pode vir de aumento de volume, de aumento de preço médio ou dos dois. O cenário ideal é vir mais de volume, claro, mas num ambiente com inflação, é bem provável que uma parte desse crescimento seja repasse de custos para o consumidor final. O lado bom é que a queda no custo de ocupação que a gente viu sugere que pelo menos os custos de aluguel e condomínio não estão subindo tanto quanto as vendas, e isso ajuda a margem do lojista. Entendi. Ok, esse foi o retrato operacional. Mas e a gestão? O que o HGBS 11 tem feito de estratégico ultimamente? Tiveram uns movimentos importantes, né? Sim, a gestão ativa apareceu. Primeiro, eles assinaram um compromisso para vender 10% do Shopping Jardim Sul, o valor é 63 milhões, e o pagamento é à vista quando assinarem a escritura. Uma venda parcial. Isso. O relatório estima que isso vai gerar um lucro não recorrente de 0,03 por cota quando a operação for concluída. E eles até calcularam o cap rate dessa venda, 7,7%, usando o NOI dos últimos 12 meses até maio. Claro, a transação ainda depende de umas condições lá para ser finalizada. Esse cap rate de 7,7% é uma referência interessante do retorno que o comprador está esperando ou do valor relativo que foi pago. Quanto menor o cap rate, mais caro o ativo foi vendido em termos relativos. E essa venda está ligada a outra mudança lá no Jardim Sul, né? Sim. Desde 1º de junho, quem assumiu a administração e a comercialização do shopping foi a Ancari Vanier, que é justamente a empresa que está comprando esses 10%. Ah, então faz todo sentido. A ED continua como consultora estratégica, mas a Ancar toca o dia a dia. A ideia, segundo o relatório, é ter mais alinhamento, buscar mais eficiência. Eles falam até num potencial de reduzir custos administrativos em até 20%. Olha, essa venda parcial é um exemplo clássico do que a gente chama de reciclagem de portfólio. A gestão olha um ativo, acha que está num bom momento para vender uma parte, talvez o preço esteja atrativo, e aí usa esse dinheiro para outra coisa. Tipo o quê? Reduzir dívida? Comprar outra coisa? Exato. Pode ser para reduzir dívida, investir em outro shopping que eles achem que tem mais potencial, ou até distribuir para os cotistas. E a parceria com a Ancari Vanier é estratégica.
Traz um operador de shopping experiente para o dia a dia e alinha os interesses, já que a Âncara agora também vai ser sócia ali. Isso mostra bem o lado ativo da gestão. Além disso, o resultado de julho do fundo veio com uma notícia extra, né? Foi 0,155 por cota. Mas... Sempre tem um mas. 0,015 desse valor, quase 10%, vieram de um ganho não recorrente. Foi um processo judicial antigo do West Plaza que eles ganharam. Ah, dinheiro que não pinga todo mês. Exato. Mesmo assim, a distribuição que eles anunciaram para julho, que foi paga agora em agosto, foi mantida em 0,15 por cota. E a gestão sinalizou no relatório que a ideia é manter essa distribuição de 0,15 por cota até o fim do segundo semestre de 2025. Uma sinalização importante para o cotista. Sim, mas eles fazem uma ressalva. Dizem que as distribuições passadas foram ajudadas por lucros da venda de umas frações do iFashion Outlet e que continuam avaliando oportunidades de reciclagem de portfólio. É fundamental para o investidor separar o joio do trigo aqui. O resultado operacional recorrente é uma coisa. Esses ganhos extraordinários, tipo do processo judicial, são outra. Eles ajudam o caixa, o resultado do mês, mas não dá para contar com eles sempre. Claro. A projeção da gestão de manter os 150 centavos é um voto de confiança na operação dos shoppings. Mas levanta aquela pergunta importante para a gente monitorar. Qual vai ser o nível de distribuição sustentável só com a renda dos aluguéis e outras receitas recorrentes, sem esses ganhos extras que aconteceram? Boa pergunta. A capacidade de manter vai depender se a operação continuar forte como está agora. Exatamente. É ficar de olho nos próximos resultados operacionais. Entendido. E para fechar o raio-x do fundo, como está a carteira de investimentos do HGBS 11 hoje? O portfólio completo. São 20 shoppings no total. Espalhados por 15 cidades em 6 estados. Mas... Tem uma concentração aí, né? Tem. Uma concentração bem forte em São Paulo. O estado de SP responde por 85% do portfólio. É bastante coisa num estado só. Desses 20 shoppings, 15 são participações diretas do fundo. 4 eles investem via cotas de outros FFIs, como o do Parque Dom Pedro, HDDP11, e o do Via Parque, FVPQ11. E o West Plaza tem uma estrutura meio mista lá. E eles têm controle na maioria. Em 7 shoppings, o fundo tem participação majoritária. E esses 7 concentram mais a metade, 56%, do valor que está investido nos chamados ativos estratégicos. Certo. A diversificação também aparece nos operadores dos shoppings. A Aloals, que é a gigante do setor, opera 31%. A AD Shopping tem 21%. A Âncara e Van Roy, que entrou agora no Jardim Sul, já opera outros e soma 18%. Soul Malls tem 15% e tem outros menores. Essa diversificação por operador é boa, dilui o risco de depender de uma única administradora. E a alocação geral da carteira do fundo? A maior parte, 94,1%, está nesses ativos estratégicos, os shoppings mesmo. Aí tem 2,0% em cotas de outros FIIs líquidos, 3,2% em CRIs e LCIs, que é renda fixa imobiliária, né? Exato. E só 0,7% em fundos de renda fixa mais conservadores, caixa mesmo. Essa estrutura mostra a aposta forte nos shoppings estratégicos. A concentração em São Paulo pode ser vista como uma força por ser um mercado dinâmico, mas também um risco, né? Fica dependente de uma região. Agora, a alavancagem. Como está a dívida do fundo? O relatório mostra a relação dívida sobre patrimônio líquido em 11,4%. 11,4%. É um nível considerado baixo para FIIs de tijolo, geralmente. Dá uma certa tranquilidade nesse aspecto. E de onde vem essa dívida? Principalmente de CRIs, né? Sim, são 3 emissões principais de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Peraí, só para garantir que todo mundo está na mesma página. O que é um CRI, de forma simples? Boa, vamos lá. Pensa assim, o fundo precisa de dinheiro para comprar um shopping novo, por exemplo. Ele pode emitir cotas ou pode pegar dinheiro emprestado. Uma forma de pegar emprestado é emitir um CRI. É como se ele empacotasse os aluguéis futuros que ele vai receber e vendesse isso no mercado como um título de dívida. Quem compra o CRI está emprestando dinheiro para o fundo e vai receber juros por isso. Ah, entendi.
É um título de dívida ligado aos imóveis. Exatamente. No caso do HGBS 11, tem um CRI de junho de 2023 que eles usaram para comprar o Jardim Sul. Esse paga ou IPCA mais 8% ou CDI mais 2,4%, o que for maior. Carinho, hein? É um custo de dívida relativamente alto, reflexo das taxas de juros na época. Tem outro CRI, de dezembro de 2024, para a compra do Jaraguá Araraquara. Esse é IPCA mais 8,6%. E tem uma dívida mais antiga, que veio junto com o Jaraguá, com custo mais baixo, IPCA mais 5,38%. Entendi. Usar dívida, sim, ajuda o fundo a crescer mais rápido? Sim, permite comprar mais ativos sem precisar emitir tantas cotas novas. Alavanca o retorno potencial. Mas, claro, também aumenta o risco financeiro. Se a receita dos shoppings cair, o fundo ainda tem que pagar a dívida. O gráfico de amortização que eles mostram indica que os pagamentos dessa dívida vão crescer nos próximos anos, com um pico lá para 2038, 2032. É algo para a gestão administrar com cuidado. Certo. Então, juntando todas essas peças desse relatório de julho de 2025, qual que é a fotografia do HGBS 11 que fica pra gente? Vamos tentar resumir os pontos-chave. Vamos lá. Primeiro, acho que dá para dizer desempenho operacional resiliente, né? Apesar do cenário macro mais ou menos para o varejo, o portfólio do fundo está mostrando força. Vendas e NOI crescendo acima da inflação, vacância bem baixa. Concordo. Desempenho operacional se destacando positivamente do mercado geral. Segundo ponto, gestão ativa gerando valor e caixa. A gestão não está parada. A venda parcial da Jardim Sul, a parceria com a Ancar, são movimentos para otimizar, para buscar retorno. A reciclagem parece ser uma estratégia real e a alavancagem está ali, mas parece controlada, né? 11,4% dívida PL. Exato. A gestão está se mexendo, buscando eficiência e realizando ganhos quando oportuno. E terceiro, distribuição estável, mas com um olho no futuro. A gestão sinalizou que quer manter o 0,150 por cota no curto prazo. Isso é bom para o cotista. Mas a gente tem que lembrar que os resultados recentes tiveram aquela ajudinha de ganhos não recorrentes. Sim, a sustentabilidade desse patamar de 0,150 vai depender da força da operação daqui para frente, sem esses ganhos extras. É o ponto de atenção. Perfeito. Resumo feito. E essa análise toda nos leva a umas perguntas importantes para quem acompanha o fundo, né? Fica uma reflexão. Manda aí. Considerando essa diferença, o mercado geral meio fraco e o HGBS 11 performando bem, o que vai ser crucial observar nos próximos meses para ver se essa performance continua? Boa pergunta. Será que a chave vai ser a força econômica das cidades onde os shoppings estão, principalmente São Paulo? Ou será a resiliência de certos tipos de lojistas, talvez aqueles menos sensíveis à inflação? Ou quem sabe a capacidade contínua da gestão de achar mais eficiência, como querem fazer no Jardim Sul, e de continuar fazendo movimentos estratégicos de compra e venda que agreguem valor? O que vai pesar mais? Excelentes perguntas que ficam no ar. Monitorar esses fatores vai ser fundamental para entender os próximos capítulos do HGBS 11. Bom, chegamos ao fim da nossa análise. Muito obrigado pela sua companhia aqui neste episódio do Diário SA. O nosso objetivo é sempre esse, mergulhar fundo nas informações, nos dados, para tentar trazer um pouco mais de conhecimento e clareza. Foi um prazer discutir esses números. Não se esqueça de clicar em seguir aí no seu aplicativo de podcast para não perder os próximos episódios do Diário SA. Este episódio foi criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima!